Olá, bonita, olá, bonito. Hoje eu vou falar um pouco sobre a educação, que é a área que eu venho palestrando muito, fazendo meu trabalho de formações. E esse vídeo vai, lógico, dedicado a todos os educadores, diretores, coordenadores, técnicos, agentes, aprendiz, né, portaria, cozinha, limpeza, que eu sempre digo que a equipe dentro da área da educação é formada por todo mundo. Ela não é formada só por pedagogo, ela não é formada só por educadores, ela não é formada só por professores, né? Então, por que eu disse esses 3 itens? Porque em alguns lugares as pessoas chamam ele de educador, professor, tá? Então, o que nós precisamos entender aí que tudo faz parte de uma equipe. E o que seria os bebês dentro de uma instituição de formação? Veja bem, eu sempre digo que a primeira idade de tudo, é a responsabilidade de tudo. E para ser um educador nesta área, onde você pega a criança nos primeiros momentos da vida dela, porque muitas vezes a mãe não tem condições de dar essa continuidade, por quê? Precisa trabalhar, tem uma vida totalmente turbulenta, o pai trabalha, ou são separados. Então, existe uma série de problemas lá atrás e que nós não vamos trazer aqui no nosso vídeo. Mas lembrando que muitas vezes existem algumas dificuldades, por isso que o bebê vai parar na mão do educador. Então, o que o educador precisa entender? O que eles querem e o que eles não querem. A criança, o bebezinho, vamos dizer assim, ela tem o mundo dela, ela cria o mundo dela, tá? Ela não tem uma comunicação verbal, tipo, eu quero um pouquinho de arroz, me dá uma papinha disso, quero comer uma bolachinha. Então, ou ela gospe, ou ela pega. E nós, dentro da área da educação, precisamos ter essa sensibilidade para poder educar. Porque o único motivo que ela tem para se expressar dizendo algumas coisas é o choro, é o riso, é o corporal. E isso nós precisamos entender. O que nós não podemos entender é que criança foi feita para trocar a fraldinha, tirar o cocôzinho, limpar o xixi e dizer assim, vai dormir. Ela não entrou para isso. Ela entrou para essa interatividade com o educador, tá? Então, veja bem, nós precisamos cuidar dessa parte preciosa, porque não deixa de ser nossos filhos dentro da área da educação. E nós precisamos cuidar deles exatamente assim. Entender a formulação de uma criança, ano após ano, porque todo ano muda o histórico de inscrições, muda o histórico de crianças, porque essa criança que está esse ano aqui, o ano que vem ela vai para o berçário 2 e assim por sequência, ela tem a continuidade de vida. E nós somos os responsáveis por essa educação. Aliás, nós somos a referência. É isso que nós precisamos guardar como referência. Então vamos lá, o que são os bebês? Os bebês são cheios de querer e não querer. Os bebês são cheios de entender e não entender. E nós somos dotados da responsabilidade de entender o que ele quer e o que ele não quer. De entender o que ele precisa e o que ele não precisa. Não adianta pegar uma criança e dizer, dorme, você tem que dormir. Não. Eu tenho que deitar com ela, eu tenho que cantar para ela, eu tenho que dar carinho, porque sou eu o responsável pela primeira educação dela, pela primeira fase da vida dela. Então, cuidar de um berçário é muito mais do que ser um educador. É um super-herói. Dá para entender? É uma pessoa magnífica, é uma pessoa de alma, é uma pessoa que tem uma visão absurdamente larga para saber como pegar uma criança e dar a formação para ela. Porque é a primeira formação. E lógico que a primeira formação ruim, você vai causar nela traumas infinitos e que isso vai ser descoberto lá na frente, depois de anos, e a gente não vai saber o porquê. Né? Lógico, todo um tratamento específico com terapeuta, psicólogos, psiquiatras, para saber qual foi o trauma que uma educadora criou numa criança. O não, ele tem que ser dito de forma posicional, mas de uma forma que a criança consiga olhar para você e entender aquilo que você está falando. Porque você está dando para ela a primeira comunicação, que é a comunicação total do mundo que ela não conhece. Então, o que acha melhor fazer?
É cuidar dos bebezinhos? É ir para o berçário? Então faça isso com toda a alma, com todo o coração. Porque eu sempre costumo dizer nas minhas palestras o seguinte, alguém aqui que tem filho? Um ou outro levanta a mão, eu diz, é pequena, grande, tem 2 anos, 1 ano, tal. Eu digo, estuda nessa instituição? Não. Então eu queria te fazer uma pergunta para você pensar e não responder. Será que o mesmo educador lá está cuidando do seu filho como você cuida dos filhos dos outros aqui na sua instituição? Então, esta área da educação é a área de alma, é a área de formação, é a área de solidificar os pezinhos no chão para ter uma visão completamente diferente do mundo. Então, você é responsável dentro dessa educação. Não adianta a gente ficar igualando, dizendo fulano não faz, ou ciclano não faz. Eu tenho que fazer a minha parte. E, por sinal, fazer a melhor parte. A educação é isso. A criança começa a descobrir. Ela começa a descobrir o que é um barulho. Quando pega algo e joga no chão, ela fica. Tanto que estão sendo feitas as oficinas, né, de som, a grande criatividade desse projeto. Tá? As crianças descobrem o que é um barulho no prato e que aquilo traz a comida para a boquinha dela. Tá? O que é a tia, né, ou a educadora, porque em alguns lugares ainda chamam de tia, outros chamam de educadoras e outros chamam pelo nome. Tá? Então, não generalizando, eu estou dizendo porque são vários lugares que eu frequento e cada um tem uma maneira de tratar. Só que assim, quando você põe a criança para trocar a fralda, tome cuidado. Tome muito cuidado. Não seja agressiva. Porque ela vai entender aquele gesto que deveria ser carinhoso como um gesto de agressividade. Porque muitas pessoas pegam a criança e vira, quer ir rápido porque tem mais 2, mais 3. Faça tudo dentro do seu tempo, porque isso sim é importante. Tá? É esse carinho, é o conversar com a criança. Esquece o resto, esquece direção, coordenação, esquece. Faça o seu trabalho. Vai lá, faça. Quando eu digo esquecer, não é ficar preocupado se está vendo, se está olhando. Não é isso. Tá? Veja exatamente o que você está fazendo para essa criança do primeiro mundo. Porque essa é a criança do primeiro mundo. O berçário, os bebezinhos são crianças do futuro. Então elas são crianças desse primeiro mundo. E que você, como educador, tem toda a responsabilidade da formação. Tá? Tudo bem que aí vai ter a sequência, ela vai estudar, ela vai aprender a ler, a escrever, mas você que cuidou do bebê, deu para ele todo o suporte para ele poder ver e entender o que ele vai receber lá na frente. Tá? Esse é meu primeiro vídeo falando sobre educação, crianças e tudo mais. Siga aqui meu canal Edson Rufo, se inscreva aqui embaixo, não esqueça de apertar o sininho, tá? Para que a gente possa sempre estar mandando e você recebendo as mensagens. Divulgue esses textos, traga pessoas para o meu canal. É um canal de variedade, eu vou falar de tudo e principalmente vou falar também da educação. Então, vamos pensar o seguinte, que a criança não, o bebê, o pequenininho que vem no berçário, é a alma do desenvolvimento do mundo. Ok, bonita? Ok, bonito? Saúde e paz.